Um bom dia àqueles que estão se conectando já ao nosso encontro, ao nosso culto, ao nosso Deus. Sejam bem-vindos. Saúdo então aqueles que estão conectados, os primeiros aqui no meu celular, a Rafaela, a Josiane, a Nair, a Marilene, a Noêmia, o Elisandro. Então todos que estão se conectando, compartilhem esse link, também convidem a sua família, os seus amigos para esse momento de louvor ao nosso Deus. Dentro de alguns minutos, então, estaremos iniciando o nosso culto.
Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Novamente nesta manhã, pela ação do Espírito Santo, nós nos encontramos e somos servidos pela palavra de Deus, pelo perdão dos nossos pecados, pela comunhão de irmãos e irmãs. Deus, Ele vem novamente nesta manhã ao nosso encontro e nos preenche com a sua infinita misericórdia. Um bom dia a todos, todas, os de perto, os de longe, que nesta manhã se unem, se conectam para esse encontro com o nosso Deus. Esse culto online hoje, ele é presencial também, com todos os cuidados necessários, com o distanciamento, por isso nós também estamos usando máscara. Me alegro com a presença de vocês que puderam hoje estar aqui. Ainda não é aquele culto normal, né? Ainda nós estamos com máscaras, a gente não consegue ver um pouco o rosto de vocês também não conseguem ver completamente o nosso rosto, mas é assim que nesse momento tem que ser. Então, sejam bem-vindos. Eu não sei qual é a emoção de vocês ao poder retornar ao culto, né? Mas a nossa é bastante grande, em poder celebrar o culto já com a presença de mais irmãos e irmãs, então, entre nós. E nós somos fortalecidos, sim, pelo nosso Deus, independente do local onde nós buscamos a Deus, seja aqui no templo, seja em nossas casas. Quando ouvimos a palavra de Deus, Deus se achega a nós. Bem-vindos, bem-vindas. Nós aqui no templo podemos nos assentar, obrigado. Lembro ainda que durante o culto, para quem estiver em casa, né, e quiser postar os seus pedidos de orações, podem fazer, que nós incluiremos então na oração final. Caso alguma oração passe despercebido, nós estaremos particularmente durante a semana então orando, intercedendo ao nosso Deus. Eu convido para cantarmos o hino 341, Amanhecer. E nós nos reunimos nesta manhã em nome do nosso Deus misericordioso, que é Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome do Espírito Santo. Amém. Eu quero acolher a todos nesta manhã com a palavra para esta semana, que nos vem da carta aos Hebreus, o capítulo 4, o versículo 1, onde assim está escrito: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele
falou. Tranquilidade e paz de espírito proporcionam um descanso. E hoje pela manhã, quando eu li esse texto, me lembrei, esse versículo, me lembrei logo do Salmo 23, leva-me para junto das águas de descanso. Também o convite de Jesus em outra passagem, em mim encontrareis descanso. Ou seja, esse descanso que nós precisamos, especialmente talvez nesse tempo que estamos vivendo, nós encontramos em Deus. Jesus Cristo nos convida a levarmos a nossa intranquilidade, as nossas angústias, os nossos medos a Ele, e Ele então nos embala no seu colo. Em mim encontrareis descanso. Que essa palavra seja alimento para ti, para a tua família, nesta nova semana. Amém. Também nós clamamos ao nosso Deus pelas dores deste mundo. E são muitas as situações de dores e sofrimentos. Nós clamamos a Deus pelas pessoas doentes, pelas famílias que passam pelo luto, pelos que sofrem pelo desemprego, pelas que sofrem violência, pelas pessoas angustiadas nesse tempo. Clamamos ao nosso Deus que Ele olhe com misericórdia para todas essas situações e tantas outras que o nosso Pai conhece. Pedimos por essas situações, cantando o hino 56 do nosso inário, pelas dores deste mundo. Convido para quem puder se colocar de pé nesse momento e termos um momento de oração. Também você na sua casa, sinta-se à vontade, se quiser se colocar de pé, em sinal de temor ao nosso Deus, e nos dirigimos a Ele com a nossa oração. Querido Deus, nos colocamos diante de Ti para agradecer por mais um dia de vida, por mais uma vez que podemos chegar nesse momento de culto e ter comunhão entre os que aqui estão e os que estão em seus lares. Obrigado pelo convite e promessa de encontrar em Ti descanso. Sustenta-nos em Teus braços misericordiosos. Amado Pai, diante de Ti reconhecemos que o vírus do pecado está em nós e por isso nos afastamos de Ti e da Tua vontade. Purifica-nos de toda falta de amor que demonstramos em palavras, atitudes e em pensamentos. Dê-nos a graça da reconciliação contigo e que esta reconciliação nos conduza pelos mesmos caminhos em nossos relacionamentos. Obrigado pela Tua palavra que nos guia e pedimos-Te,
Fortalece-nos a cada dia com este alimento. Fala aos nossos corações também hoje. Assim nós oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O culto é o encontro de Deus conosco. Nesse encontro nós falamos com Ele. Nesse encontro Deus fala conosco através da sua palavra. E queremos nos preparar para ouvir a palavra indicada para o domingo de hoje, cantando o hino 166. Nós permanecemos de pé mesmo, 166. Desculpa, 165. 165. Ouçamos a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28, que diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Felizes as pessoas que ouvem a palavra de Deus e passam a viver por meio dela. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. A comunidade pode assentar-se. Graça e paz da parte de Deus. Querida comunidade, no texto de hoje, Jesus segue em direção ao norte, para a Fenícia, na região de Tiro e de Sidom, onde hoje fica o Líbano. Ele se retira com a finalidade de orar, descansar e recuperar as suas forças. Na região para a qual Jesus se retira
era um lugar, ele era desconhecido. E ele também não pretendia ser conhecido lá na terra do Líbano. É terra de gentios, de pagãos, de gente que não pertence ao povo de Israel. Jesus, porém, não consegue ficar no anonimato. Ele é procurado por uma mulher cananeia. Para os israelitas, os cananeus eram os piores pagãos, gente muito afastada de Deus. Uma mulher pertencente a esse povo vai ao encontro de Jesus, clamando por socorro por causa da sua filha. Essa mulher, não se dirige a Jesus como um estranho. Ela chama Jesus Senhor, filho de Davi. Filho de Davi era um título atribuído ao Salvador esperado pelo povo de Israel. Vemos, portanto, querida comunidade, que Jesus não era completamente desconhecido, onde ele pensava que ninguém soubesse algo ao seu respeito. Esta mulher, pertencente a um povo do qual se dizia que nada queria saber de Deus, pede ajuda a Jesus. Ela espera não ser excluída do reino de Deus, que se torna realidade ali em Jesus. Ela clama na esperança de ser atendida. Em seu clamor, ela coloca toda a sua impotência, a sua incapacidade e o seu desespero diante do mal que aflige a sua filha. Ao mesmo tempo que ela está desesperada, ela também é uma mulher muito corajosa para se aproximar de Jesus e falar com ele, expor a ele o seu pedido. Será que nós conseguimos entender ou compreender esta mulher e o seu sofrimento? Por acaso a gente também não lembra de situações ou sofrimentos que talvez nós também já tenhamos passado, como essa mulher? Interessante, queridos irmãos e irmãs, é ver como Jesus reage diante desse clamor. Ele fica calado. Não é estranho? Ele simplesmente faz de conta que ele não escuta o clamor daquela mulher. Ele só ouve e não responde nada. Ele sabe do sofrimento daquela mulher, mas ele não age. Não é assim que às vezes também é conosco? Nós também não experimentamos esse tipo de situação? Às vezes estamos desesperados, clamamos a Deus. Às vezes a gente vê injustiças e olhamos, e em meio à dor e no desespero, a gente pede ajuda e pede libertação, mas nada acontece. Tudo continua do mesmo jeito. Os que oprimem, os que exploram, progridem, e os pobres continuam na miséria. Os discípulos, querida comunidade, não conseguem ver aquele silêncio de Jesus. Eles ficam incomodados com aquela situação e pedem para ele fazer alguma coisa, mas ao invés de eles pedir, Senhor, ajuda essa mulher, o que eles dizem? Ela está incomodando, Jesus, manda essa mulher embora. Ela está atrapalhando o que nós estamos fazendo aqui. E aí Jesus responde. Ele diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, queridos irmãos e irmãs, entende a sua missão só para o povo de Israel nesse primeiro momento. Mas aquela mulher não desiste.
Ela se aproxima de Jesus, se ajoelha e o adora, como se fosse uma confissão de fé, assim como nós fazemos no credo apostólico, que nós confessamos crer em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela também confessa que ela confia nesse Jesus que pode curar a sua filha. E ela continua clamando: Senhor, socorre-me. Ela não desanima, ela é persistente. E agora sim, depois de toda essa força e coragem da mulher, Jesus se dirige diretamente a ela e fala com ela. A comparação que ele usa é bem dura, é agressiva. Ele diz que nela os gênios são chamados de cachorros. Que a mulher não tenha desistido até aqui, até é compreensível, mas quando Jesus diz: olha, eu vim só para... Ele usa o exemplo dos cachorrinhos: eu vim só para aqueles que são do meu povo. A mulher poderia ter ficado entristecida e até ido embora naquele momento. No entanto, ela continua lá insistindo. E ela usa o mesmo exemplo de Jesus para mostrar que, apesar dela não ser daquele mesmo povo, ela espera ajuda. Ela quer pelo menos uma migalha daquilo que os filhos recebem abundantemente. Ela até reconhece que ela não é digna de receber ajuda, mas ela não discorda de Jesus. E sabe que não possui o direito de exigir, sabe que nada merece. Mas essa atitude da mulher é diferente do procedimento dos fariseus daquele tempo de Jesus, que dizem: Senhor, eu sou aqui, eu estou bom, eu sou bom o suficiente para receber as coisas. Os fariseus se consideram merecedores de tudo, reclamam, resmungam quando algo não acontece do que eles esperam. E a partir dessa atitude humilde e corajosa dessa mulher, Jesus finalmente reconhece nela algo diferente e só lhe resta a admiração. E ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. E em seguida a cura da filha dela acontece. Querida comunidade, esse texto nos mostra, primeiro, que Jesus encontrou fé onde jamais tinha esperado encontrá-la. Ali acontece um milagre, onde às vezes a gente pensa: poxa, aquela pessoa lá não tem fé. Os milagres acontecem porque é a ação de Deus. Outro ensinamento. Essa mulher nos ensina que vale a pena perseverar. Às vezes parece que a nossa fé é em vão, que as nossas orações não são atendidas, que a nossa luta por melhores condições de vida para todas as pessoas não tem resultado, que as conquistas geralmente não são imediatas. Às vezes precisamos esperar por muito tempo. Mas, queridos irmãos e irmãs, Deus não nos abandona. Ele está do nosso lado nos momentos de sofrimento, de angústia, de dor, e Ele nos dá novas forças e novos ânimos para prosseguirmos na luta por uma vida mais digna para todas as pessoas. Irmãos e irmãs em Cristo, e hoje, nesse tempo de pandemia, quantas pessoas estão precisando de ajuda? Ou quantas pessoas não têm coragem de pedir ajuda? Ou ainda não sabem onde pedir ajuda? Ou ainda, quando pedem ajuda, não recebem ajuda? Que nós, como pessoas cristãs, que nós possamos oferecer ajuda ou pedir ajuda
quando necessário. Ajuda, às vezes, não só de alimento ou financeiro, mas ajuda espiritual, ajuda emocional. Às vezes a gente precisa pedir ajuda por um emprego ou por uma situação específica da nossa vida. Não tenhamos medo, nem vergonha de pedir ajuda. E aquele ou aquela que for procurado por alguém para pedir ajuda, às vezes, hoje é mais difícil, né? Mas somente uma ligação, um abraço, um ouvido atento pode ser algo que aquela pessoa esteja procurando. Querida comunidade, sejamos como essa mulher. Saibamos também a quem pedir ajuda e que essa ajuda também seja a resposta que Deus nos dá. Amém. Em resposta a essa palavra, eu convido para confessarmos a nossa fé através do credo apostólico. Nos coloquemos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se assentar. Nós queremos cantar o hino 155 do nosso inário. Normalmente nós recolhíamos a oferta nesse momento, mas a oferta será recolhida na saída, então a oferta hoje é local. 155.
e terra poderão passar, mas a palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Antes da nossa oração de intercessão, quero passar e comunicar os avisos. Então, o nosso próximo culto será no domingo que vem, sempre nesse tempo, sempre às 9 horas da manhã. Culto que será transmitido, como sempre, online e também culto presencial. Então, a gente pede que quem gostaria de participar aqui do culto, então presencial, se inscreva na secretaria, junto com a Kátia, até no sábado de manhã, Nós temos a limitação de espaço dentro da igreja, temos bastante espaço, para as pessoas virem, mas temos uma limitação, então se inscrevam até sábado de manhã. A oferta de hoje, como foi dito, é uma oferta local. Que Deus possa abençoar essas dádivas, doadores, doadoras e também os trabalhos que aqui são realizados em nome de Deus. São esses, então, os avisos. Qualquer necessidade que você precise, pode nos procurar, então nós estamos aí à disposição. Eu convido a comunidade, quem puder se colocar de pé, para a nossa oração de intercessão. Curvamos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos. Misericordioso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela palavra que ouvimos hoje. Palavra que nos lembra que nós devemos ter a humildade daquela mulher e buscar no lugar certo, na pessoa certa, a ajuda. Dê-nos a graça também, amado Deus, dessa persistência desta mulher. Senhor Deus, queremos também nesse momento colocar aos teus cuidados pessoas, famílias, que também gritam por socorro. Nos lembramos e intercedemos pelo Arno Stibe, que está em tratamento, também o Bruno Decker, da mesma forma, o Loreno Kunz, que mora no Paraguai, que está também internado. Olha para esses debilitados em sua saúde, fortalece-os na fé, fortalece as pessoas que estão cuidando deles. E pedimos, amado Deus, pela cura, que seja feita a Tua vontade, e sabemos que a Tua vontade é uma vontade de um Pai que ama. Colocamos também, amado Deus, a família Lauter, que lembra hoje o falecimento do Darcy, 2 anos de falecimento. Obrigado por Tu estar junto desta família, caminhando, animando-a, fortalecendo-a. Continue, bondoso Deus, sendo a luz que esta família precisa. Além dos pedidos, amado Deus, queremos te agradecer, com gratidão pela chuva que veio tão esperada, guardada em nossa região. Também te louvamos pela Assembleia Sinodal que aconteceu ontem, pelas decisões que lá foram tomadas. Abençoa todas as paróquias do nosso sínodo, os seus membros. E também te peço, amado Deus, por nós que estamos aqui, que Tu possas nos agraciar com o Teu cuidado, com o Teu ânimo, com a cura, enfim, com aquilo que nós necessitamos. Guarda-nos nesta nova semana. E aquilo que temos em nossos corações, agradecimentos, assim como pedidos, elevamos a Ti através da oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E queremos interceder ainda pela bênção de Deus. Você que está em sua casa, abra suas mãos. Nós que estamos aqui no templo também, aberta, para receber então essa bênção de Deus.
E que a bênção do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você, esteja à tua frente para iluminar os teus caminhos, ao teu lado para te apoiar nos momentos de fraqueza, atrás de ti para te proteger de falsidade e traição, abaixo de ti para te levantar quando tropeçares, e que esta presença habite ricamente em ti, aumentando a tua fé, o amor e a esperança mediante Jesus Cristo. Amém. Temos ainda uma palavra de envio, a pastora irá nos enviar, então. Vivemos num mundo fragmentado, no qual inimizades contaminam os relacionamentos. Há uma canção que diz: há muros entre os homens, entre os povos, entre as famílias e indivíduos que só por grades vão se entreolhar. Mas Jesus, ao morrer na cruz, destruiu a barreira, o muro da inimizade, pois Ele é a nossa paz. Jesus criou uma nova humanidade, na qual as diferenças étnicas, sociais ou sexuais são superadas por seu amor abnegado. Assim, Ele estabelece a paz com Deus e entre as pessoas. Vão em paz e sirvam a esse Senhor com alegria. Amém. Cantamos ainda um canto de bênção, podemos permanecer de pé, né? O hino 293, Dá-nos esperança e paz. 293. Obrigado, José. Hoje a Lise também, depois de muito tempo, né, Lise? Pôde estar conosco também. Obrigado pelos dons de vocês sempre compartilhados aqui na comunidade. Então, desejamos a todos, vocês aí em suas casas, um abençoado domingo. Nós que estamos aqui também. Então, também da mesma forma, uma abençoada nova semana. Amém.